Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Interintro. Eu sou o Ed Nascimento e eu tô aqui pra gente continuar nossa conversa. E hoje a gente vai falar sobre felicidade e relacionamentos. Como você já sabe, esse conteúdo é parte de um treinamento e de uma palestra que a gente oferece aqui na Interintro. Você já deve ter ouvido que o homem é um animal social, mas dizer isso não é suficiente para justificar a importância das relações na nossa vida. Até porque se a gente for pensar, as abelhas e as zebras também são animais sociais. O Yuval Harari escreveu esse livro aqui, Sapiens, muito bom por sinal. E ele defende que, comparado a outros animais, nós humanos nascemos prematuramente, quando muitas partes do nosso corpo ainda não estão prontas. Por conta disso, o filhote humano precisa de cuidados por muito mais tempo que, por exemplo, gatos. Em poucas semanas, os gatinhos já estão brincando longe da mãe. E também potros, por exemplo, que logo já começam a trotar. Nós, humanos, precisamos de cuidado por muito mais tempo. E não somente o bebê, mas também a mãe que precisa de atenção durante um tempo. O nascimento de um bebê humano, ele mobiliza várias pessoas. E ele precisa de cuidado não só durante, mas também antes e depois do nascimento, por muito tempo inclusive. É importante a gente lembrar também que o próprio nascimento acontece por conta de um relacionamento. Eu quis começar esse vídeo com essas informações porque toda vez que a gente for falar sobre felicidade ou quando a gente for pensar sobre felicidade, o nosso pensamento, o nosso discurso vai ser influenciado pelas nossas relações, pelo meio social onde a gente está. O meio social tem expectativas sobre a gente mesmo antes da gente nascer. Os nossos pais sonham e têm expectativas sobre a nossa vida. E até mesmo o nosso nome é escolhido por outras pessoas. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a perceber essas expectativas. E se a sua mãe demonstra felicidade e te acaricia toda vez que você fala má, é claro que a primeira palavra que você vai dizer é mamãe. Além de perceber as expectativas, a gente também começa a entender quais são as regras sociais. Dizem que a palavra que a gente mais ouve ao longo da nossa infância é não. E de não em não, a gente vai aprendendo como é o jeito certo de agir na sociedade. Isso explica porque muitas vezes a gente caminha para a felicidade não com alegria, mas com culpa, aquela sensação de que a gente está deixando de agradar alguém que tinha uma expectativa ou que tinha planos para a gente que a gente não consegue concretizar. Outra coisa que é comum acontecer é a gente tentar ser feliz a partir daquilo que os outros definem como felicidade. E a sociedade está cheia de padrões para a felicidade. É só você pensar na moda, na publicidade, nos padrões de beleza, no corpo ideal, no número de seguidores, a busca por salário, trabalho em uma empresa e até nos relacionamentos. Tem até uma história que o Mogaldá conta aqui no livro A Fórmula da Felicidade. Você sabe que ele vai entrar no vídeo em que eu vou falar de livros que tratam da felicidade, não é? A história que eu vou ler para você, ela ilustra bem o que acontece quando a gente tenta agradar as expectativas das pessoas. É a história de um homem e seu jovem filho a caminho do mercado. Ele só tinha um burro, então, por respeito, o filho sugere que o pai vá montado no burro. Um passante comenta: "Que pai cruel, como ele pode ir montado e deixar o filho andar?" Para ganhar a aceitação dos outros, eles trocam de lugar. O garoto vai montado e o pai andando. Em pouco tempo, eles ouvem outro passante: "Que filho desrespeitoso, como ele pode ir montado e deixar o pai idoso andar?" Então, o filho sugere ao pai ambos irem montados no burro e ouvem: "Como esses dois são cruéis! Será que eles não têm piedade desse pobre burro?" Então, eles decidem mostrar a sua piedade carregando o burro até o mercado, onde as pessoas os chamam de malucos e os expulsam de lá. Eu já disse no vídeo anterior que muitos dos nossos desejos individuais são implantados por desejos e necessidades de terceiros, não é? Tem gente que sente essa pressão social tão forte que tem desejo de se isolar mesmo, de fugir da sociedade, de viver isolado em algum lugar longe. A gente até pode criar um refúgio, um casulo de autoexílio ou uma armadura para evitar que ninguém entre e machuque a gente. Mas essa estratégia ela não funciona muito, porque da mesma forma que ninguém pode entrar, você também não pode sair. E aquilo que deveria servir como proteção acaba se convertendo numa prisão, que te isola, te esconde em clausura. E viver enclausurado, viver escondido, definitivamente não é um jeito feliz de viver. Uma característica das relações humanas é que elas fazem a gente olhar para a nossa vida e, a partir desse olhar, comparar com a vida de outras pessoas. O meu amigo Ginael Campos, e eu já falei dele em outros vídeos, traz duas citações desse livro aqui, A Ousadia em Estar Feliz, que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que esse livro também vai estar no vídeo que eu vou gravar sobre livros que tratam de felicidade. A primeira citação é do Stephen Klein. As pessoas não se tornam infelizes por possuírem pouco, mas por possuírem menos do que os outros, pois daí desenvolve-se um doloroso sentimento de inferioridade. A outra citação é do Richard Layard. Quando a maioria das pessoas dirigia pequenos Fords,
Você podia se sentir bem com o seu, mas quando algumas pessoas têm uma BMW, outras acham que talvez também devessem ter. Assim, o valor de todas as coisas passou a valorar também os seres humanos e as suas relações. A gente se habitua a ver o outro não como um sujeito, mas como um objeto, e isso faz com que as nossas relações sejam superficiais. Um exemplo disso é aquele tipo de conversa. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem também. Então tá bom. Aliás, vários estudos demonstram que a gente se enxerga como protagonista e que a gente vê a nossa vida como uma história em construção. Enquanto isso, a gente olha para os outros como se eles fossem determinados, como se eles fossem fixos mesmo, e não pessoas em transformação como nós. É por isso que normalmente a gente é mais exigente. É por isso que normalmente a gente é mais exigente com os outros do que com a gente mesmo. As relações são importantes em todas as esferas da nossa vida. Você viu no vídeo anterior que os relacionamentos são a parte que mais impacta na felicidade num trabalho. E eu não falo só do trabalho em uma empresa, eu falo também do trabalho como empreendedor ou como autônomo, seja no momento de desemprego ou mesmo quando a gente ainda está estudando, se preparando para entrar no mercado de trabalho. Tem até um nome para essas relações que a gente estabelece no âmbito profissional, é o chamado networking. Mas tem um tipo de relacionamento que é mais impactante para a nossa felicidade. São os relacionamentos afetivos, os relacionamentos amorosos, até porque eles são mais íntimos. É normalmente nesse tipo de relacionamento que a gente mostra para a pessoa aquilo que a gente costuma esconder da sociedade. Essa relação é tão significativa que tem muita gente que nem sequer cogita entrar nesse tipo de relação. E em compensação, tem pessoas que parecem sentir a necessidade de estar sempre se relacionando com alguém. Na Grécia Antiga, tinha um dramaturgo chamado Aristófanes. Ele foi mencionado por Platão no livro O Banquete. Aristófanes criou o mito da alma gêmea, que dizia que originalmente nós humanos éramos pares. A gente era unido pela barriga e a nossa cabeça era virada para trás. Então a gente tinha 2 cabeças, 4 pernas e 4 braços, o que fazia a gente ser muito forte. Essas criaturas com tanta força e inteligência decidiram desafiar os deuses e subiram aos céus para tentar tomar o lugar deles. É claro que essa batalha foi perdida, e Zeus dividiu esse ser tão poderoso em 2. Ele pediu para Apolo cicatrizar o ferimento na altura onde hoje é o nosso umbigo e também virar a nossa cabeça para frente. Os homens, agora divididos, caíram na terra e começaram desesperadamente cada um a procurar a sua antiga metade. É por isso que a gente não se sente completo quando a gente não tem alguém. Essa história também serve para explicar a sexualidade humana. As pessoas homossexuais masculinas seriam aqueles homens que estavam presos antes com outros homens. As homossexuais femininas seriam aquelas mulheres que estavam presas anteriormente com outras mulheres. E os andrógenos, aquela figura formada por um homem e por uma mulher que foi cindido, seriam os heterossexuais. É claro que esse mito ele não é suficiente para explicar os relacionamentos abertos, os trisais ou os casos de poliamor. O Louis Hans escreveu o livro A Equação do Casamento, e nesse livro ele mostra que o casamento feliz ele tem algumas características. Uma delas é a capacidade do parceiro se ajustar ao outro, sem se impor, mas também sem se anular no relacionamento. Ele diz que a atração que um parceiro sente pelo outro e também a vida sexual impactam também na felicidade do casal. É engraçado como o sexo, mesmo sendo tão importante para a saúde conjugal, ainda é tratado como tabu. Isso é herança de uma visão religiosa que diz que foi exatamente por ceder ao prazer que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, condenando a sociedade a viver como a gente vive hoje. Essa visão afeta também a educação sexual, e é muito comum os jovens terem o seu contato com a vida sexual inicialmente a partir da pornografia, e isso é muito negativo, porque na pornografia a gente tem atores fingindo felicidade, fingindo prazer e muitas vezes sentindo na realidade dor e violência psicológica. Outro fator mencionado pelo Louis Hans e que impacta na felicidade do casamento é aquilo que acontece com cada parceiro fora do relacionamento. Isso significa que o ambiente, o contexto, afeta a vida das pessoas. E são essas pessoas afetadas pelo ambiente e pelo contexto que vão se relacionar. Nenhuma pessoa, nenhum casal é uma ilha. As relações elas são tão importantes que elas afetam a nossa identidade. Muito daquilo que a gente acredita que a gente só acredita que é porque alguém disse que a gente era. Elas também influenciam o nosso comportamento. A gente faz muita coisa querendo agradar outras pessoas, ou então em busca de reconhecimento das outras pessoas. Vale a pena você lembrar que quando a gente fala de relacionamento e felicidade, a nossa ação impacta na felicidade dos outros e a ação dos outros impacta também na nossa felicidade. E outra lição que a gente precisa guardar quando trata desse tema é que a qualidade é muito mais importante que a quantidade. Isso vale para o tipo de relação que a gente estabelece, então você ter muitos seguidores ou você ter muitas conexões nas redes sociais
não te preenche, exatamente porque falta esse contato, falta essa proximidade. E isso também precisa ser levado em consideração porque muita gente diz que gostaria de passar mais tempo com a família ou com os amigos. Mas o nosso foco não deve ser em passar mais ou menos tempo, e sim aproveitar melhor o tempo que a gente passa junto. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta, que você comente e compartilhe esse vídeo com as pessoas com quem você se relaciona. E a gente se vê aqui de novo nesse mesmo canal a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado.